Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e essa é a segunda aula de noções de direito público para concurso municipal. Nós estamos estudando a Lei Orgânica de Belo Horizonte. Estamos vendo as competências da administração pública municipal e estamos vendo o poder legislativo, artigos 70 a 94 da Lei Orgânica de Belo Horizonte. E começamos hoje a falar sobre os vereadores. Artigo 77. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município. É a imunidade parlamentar. Aquilo que o vereador falar e informar dentro do exercício do mandato e na circunscrição no município, dentro do município, pelo que ele disser nessas condições, ele não pode ser penalizado por, seja calúnia, injúria ou difamação, tá? É a imunidade parlamentar. Artigo 78. É defeso, é proibido ao vereador, desde a expedição do diploma. Quando que ocorre a expedição do diploma? Passados aproximadamente, acho que são 30 dias, né? Logo após a eleição, os eleitos recebem um diploma da Justiça Eleitoral informando que eles foram eleitos. Não se confunde diploma com posse. A posse ocorre em 1º de janeiro. Nós vimos na aula passada. Desde a diplomação, o vereador não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa delegatária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, contrato de adesão, né? Então, o vereador não pode firmar contrato com nenhuma dessas pessoas jurídicas desde quando ele for diplomado como vereador. Também não pode aceitar ou exercer cargo, função ou empregos remunerados, inclusive os de que seja demissível ad nutum, nessas entidades da linha A. Demissível ad nutum é normalmente cargo comissionado de recrutamento amplo, em que não é preciso um processo prévio para exoneração do ocupante do cargo, tá? São cargos preenchidos, a gente fala juridicamente, de maneira precária. São os cargos em comissão. Agora, desde a posse, a partir da posse, a partir então de 1º de janeiro, né, do ano seguinte ao da eleição, ao vereador é proibido ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ele não pode ter vínculo nenhum com empresa que tenha contrato com a administração pública. Ele não pode ocupar cargo ou emprego de que seja demissível ad nutum naquelas entidades mencionadas lá na linha A do inciso 1. Ele não pode patrocinar causa em que seja interessada qualquer daquelas entidades, quaisquer daquelas empresas que fazem parte da administração pública. Patrocinar causa, ele não pode defender interesses daquelas entidades. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Ele não pode ter 2 mandatos públicos eletivos ou 2 cargos. Perderá o mandato o vereador que infringir as proibições do artigo 78. Utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.
3. Também perderá o mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. E as ações que implicam em dignidade e decoro vão estar no regimento interno da Casa. 4. Que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. Isso ocorre quando ele comete um crime depois de sentença transitada em julgado, crime comum, ou quando ele é condenado por atos de improbidade administrativa. 5. Ele vai perder o cargo quando a Justiça Eleitoral assim o determinar, por exemplo, após decisão contra a qual não cabe mais recurso por abuso do poder econômico durante as eleições. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado é aquela sentença contra a qual não cabem mais recursos. Perderá o mandato o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte, 1/3 das reuniões ordinárias da Câmara, salvo se ele estiver licenciado ou em missão autorizado pela Câmara. Se ele fixar residência fora do município onde ele é vereador, ele perde o mandato. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador. Se ele usar de abuso de poder, se ele der carteirada por aí como vereador. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2, 3 e 8, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto nominal e maioria de seus membros, então maioria absoluta, mediante provocação da mesa, quer dizer, se a mesa, então, demonstrar que aconteceram essas situações elencadas nesses incisos, ou então o partido político fizer isso, informar, olha, aconteceu isso, isso e isso, então agora vamos deliberar a perda do mandato. Esses incisos 1, 2, 3 e 8 falam das vedações por corrupção, improbidade, falta de decoro e residir fora do município. Nessas situações, a perda do mandato não é automática. O partido político precisa levar isso para a mesa ou a própria mesa levar isso para plenário para que seja votado se, tendo praticado essas proibições ou tendo ato de corrupção, improbidade, falta de decoro ou residir fora do município, se ele vai perder o mandato por causa disso. Já nos casos dos incisos 4, 5 e 7, a perda será declarada de ofício ou por provocação. Então, é automático. Já não se decide se ele vai perder o cargo ou não quando ele tiver suspensos ou ele perder os direitos políticos, quando a perda do cargo for declarada pela Justiça Eleitoral ou quando ele for faltoso, se ausentar em mais de 1/3, né, da terça parte das reuniões ordinárias. Nesse caso, ninguém vai decidir se ele vai perder o cargo. A perda do cargo será declarada, é automático. Parágrafo 4º. No caso do inciso 6, a perda será decidida, se culposo o crime, na forma do parágrafo 2º, e declarada, se doloso o crime, nos termos do parágrafo 3º. Opa, passei aqui, peraí. No caso do inciso 6º, se ele tiver uma sentença judicial pela prática de algum crime, sentença transitada em julgado. A perda do cargo será declarada, como no caso do será decidida na forma do parágrafo 2º, se o crime for culposo. Mas se ele tiver sido condenado por sentença transitada em julgado, no caso de crime doloso, aí não há que se decidir, é meramente declarar a perda do cargo.
O que é crime doloso? É aquele crime no qual você teve a intenção no resultado. Crime culposo é aquele em que você pretendia uma coisa e o resultado foi outro. Você responde pelo resultado, porém não era a sua intenção, né? Exemplo clássico: eu joguei uma pedrada, você caiu, bateu a cabeça e morreu. Pedrada, a minha pedrada não era suficiente para te matar. Então a minha intenção era te afastar ou apenas te machucar, mas eu causei a sua morte. Então é um homicídio culposo. Eu não pretendia te matar. Agora, se eu jogo um tijolo na sua cabeça, eu pretendia te matar. E no caso, o crime é doloso. Parágrafo 5º. O regimento interno é que vai dispor sobre o processo de julgamento, nesse caso do parágrafo 4º, observado o disposto no artigo 4º, parágrafo 3º, e no que couber no artigo 110 e parágrafos. O artigo 4º, parágrafo 3º, fala que o processo de julgamento vai observar o contraditório, a ampla defesa, a validade, a publicidade e a motivação. São princípios a serem observados no processo de julgamento do vereador. E o artigo 110 fala especificamente do procedimento de julgamento do prefeito, ok? Então, o regime interno vai apontar como será o julgamento do prefeito e como será o julgamento dos vereadores. Artigo 80. Não perderá o mandato o vereador que for investido em cargo de ministro da República, de secretário de Estado ou de secretário municipal, de administrador regional, de chefe de missão diplomática temporária ou dirigente máximo de entidade de administração indireta na esfera federal, estadual ou municipal. Se o vereador for nomeado para ocupar algum cargo público na administração, seja da União, Estado ou município, ele ficará licenciado e assume o seu suplente. Não perderá o mandato o vereador investido em outro cargo que não esses mencionados do setor público, na esfera federal ou estadual, considerado de importância para o município, desde que, neste caso, ele tenha sido autorizado por 3/5 do membro da Câmara. No inciso 1º, ele foi nomeado, beleza, ele pode sair. Ele será, então, licenciado. Para outros cargos na esfera federal ou estadual que tenham alguma importância para o município, ele também não perderá o mandato, desde que, para assumir esse cargo, a Câmara o autorize pelo voto de 3/5 dos membros da Casa. Não perderá o mandato o vereador que estiver licenciado por motivo de doença ou para necessários cuidados físicos, incluídos os de maternidade, sendo indispensável em todos os casos a respectiva comprovação médica por profissional da Câmara, sob pena de responsabilização. Entrou de licença maternidade, de licença saúde, ou para cuidados físicos, né, que forem considerados necessários, sem passar por um médico da Câmara, ele pode ser responsabilizado e aí, conforme o caso, pode até perder o mandato. Não perderá o mandato o vereador licenciado para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 60 dias por sessão legislativa. O vereador pode se ausentar a cada sessão legislativa, ou seja, a cada ano, por 60 dias, mas ele não receberá remuneração. Claro que tem um procedimento em que ele tem que solicitar antes, tá? Mas é possível. Então, se ele estiver licenciado para tratar sem remuneração de interesse particular, se essa licença não exceder a 60 dias a cada sessão legislativa, ele não vai perder o mandato.
Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em cargo mencionado no artigo ou de licença superior a 60 dias. No caso de licença superior a 60 dias, chama o suplente. Nessa licença aí do inciso 4 até 60 dias, não chama suplente. Parágrafo 2º. Se a vaga ocorrer, quer dizer, se ele morrer ou se ele perder o cargo, e não houver suplente, será feita eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Ocorreu a vaga, o cargo ficou vago, o vereador não vai voltar para preencher, ele perdeu o cargo. Chama o suplente. Ah, mas não tem suplente. Então, falta mais de 15 meses para o término do mandato? Então, vamos fazer nova eleição. Na hipótese do inciso 1, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Inciso 1 são aquelas situações em que ele é nomeado para ocupar cargo de ministro, de secretário de Estado ou na administração indireta. Ele não perde o cargo, mas ele também não recebe pelos dois. Ele vai ter que optar por qual remuneração ele quer receber. Artigo 81. A remuneração do vereador será fixada pela Câmara em cada legislatura. Legislatura coincide com o mandato, 4 anos. Para ter vigência na legislatura subsequente. Então, o vereador ele não vota o próprio salário, ele vota o salário de quem vai entrar após ele. Para aumentar essa remuneração, é preciso de maioria absoluta, da maioria dos membros da casa. E devem ser observados os limites constitucionais, que é aquela questão de teto, que não pode passar o salário dos ministros do STF, e aquelas limitações todas. Sendo proibido o pagamento de jetons por comparecimento à sessão extraordinária. Isso acontecia antigamente. O vereador recebe para cumprir lá as sessões ordinárias. Se ele era chamado para sessões extraordinárias, ele recebia por fora por aquela sessão. Agora isso é proibido. Parágrafo único. Na hipótese de a Câmara deixar de exercer a competência de que trata o artigo, ficarão mantidos na legislatura subsequente os valores da remuneração vigentes em dezembro do último exercício da legislatura anterior, admitida apenas a atualização dos mesmos. Se a Câmara não votar o salário dos vereadores para a próxima legislatura, o salário fica congelado no valor de dezembro para a legislatura seguinte, admitindo-se apenas a atualização monetária, mas sem nenhum índice de aumento. Ok? Muito bem. Terminamos agora, então, de falar sobre os vereadores e vamos partir para o próximo vídeo, que é a terceira aula sobre poder executivo e poder legislativo na Câmara Municipal. Perdão, na lei orgânica do município de Belo Horizonte. E-mail para dúvidas, adrifernandesbh@gmail.com. Compartilhe essa aula em suas redes sociais e compre meus livros. A Vida em Palavras são crônicas sobre divórcio, pensão, alimento, indenização, onde eu falo de uma forma bem leve e descontraída, às vezes até bem humorada, sobre essas situações. Também tem um livro sobre a história da família Rezende. Eu sou genealogista amadora da família Rezende. Tem um livro que fala sobre o bombeiro profissional civil e A Vida em Palavras 2, em que o tema é sexo e relacionamentos. Até o próximo vídeo. Obrigada, bye bye.